Isaías capítulo 40. A palavra de Deus nos ensina o seguinte. Eu normalmente tenho um jeitinho aqui para meditar na palavra, e de novo, eu vou querer ler com vocês aqui os 3 textos, e depois a gente vai pensar sobre eles. E o primeiro texto está em Isaías, capítulo 40, versículo 1. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo de sua milícia, de sua luta, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda e ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Apocalipse, capítulo 3. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Santo Espírito querido, esta é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite. Clamamos para que o Senhor seja glorificado, clamamos para que em tudo Deus seja glorificado, clamamos para que o Senhor trate com cada um de nós nessa noite. Amém. Bom, a palavra de Isaías está profetizando sobre a vinda de um camarada, mas antes dele falar sobre esse camarada e a sua função, ele fala de um consolo. Ele diz: consolai o meu povo, diz o Senhor, diz Deus. E ele diz: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade já está perdoada e que já recebeu o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Bom, o que a gente precisa entender é que não há mais nenhum problema em relação a mim e a você em direção a Deus,
quando Cristo veio operar na minha e na sua vida, quando Cristo entrou na nossa história, o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para pagar por todos os seus pecados. Por isso existe um consolo sobre mim e sobre a sua vida. Não importa quão errado você se perceba, não importa se você se perceba, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, não importa absolutamente nada disso, porque Deus superabundou com a sua graça. O sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para pagar não só pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo todo, como diz a palavra de Deus. De tal forma que o pecado não é mais um problema para mim e para você, o que é um problema para mim e para você é a consciência. E entendendo também que o pecado é uma obra que Deus trata, não é algo que você pode tratar e nem eu. Você não tem forças contra o pecado. Você não tem o que fazer diante do pecado. Quem tem o que fazer é Deus, e Ele já operou isto em Jesus Cristo. O que eu e você precisamos e devemos fazer é nos render ao cuidar de Deus e confiar no caráter de Deus, de que hoje opera um outro Espírito dentro de todos aqueles que foram regenerados pela palavra de Deus. Este Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, existe um outro princípio atuando naquele que foi regenerado, que o livra, que o liberta da lei, daquilo que o obrigava a agir sempre em direção a si mesmo, sempre buscando suprir as suas carências, sempre buscando a sua vontade em detrimento de qualquer outra vontade, fazendo de nós pessoas rebeldes, más, e ainda que possamos estar num contexto onde a moral nossa possa ser avaliada como algo bom, contudo o nosso íntimo tem tragado a tudo o que pode, sem jamais ter sentido algum contentamento. E isso não significa absolutamente nada para Deus do ponto de vista moral, porque Deus não olha simplesmente a aparência, Ele sonda o que está no meu e no seu coração. A questão é muito mais profunda. Por isso a obra que teria que ser realizada em relação a mim e a você, a palavra vai dizer lá em Romanos que era impossível a lei resolver, mas Deus fez uma obra em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, no corpo de Jesus Cristo, Ele condenou o pecado na carne de Jesus. De tal forma que há um problema, sim, quando nós rompemos com Deus, quando nós decidimos viver por nossa conta, quando Adão e Eva romperam com Deus, quando aceitaram a rebelião luciferiana, da qual todos nós fazemos parte, simplesmente por nascer nesta terra. Não importa o que você faça ou deixa de fazer, nós nascemos com este princípio operante, o princípio da rebeldia. Nós nascemos escravos do pecado, com uma natureza inclinada para a morte, e não podemos simplesmente transformar essa natureza numa questão moral, porque não é. Não importa se você escolheu o lado dos mocinhos ou o lado dos bandidos, se você não foi tratado por Deus pela cruz de Jesus em Cristo, você ainda permanece nos seus pecados. Porque pecado é o que eu sou, pecado não é o que eu faço é a consequência do que eu sou. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Mas existe uma palavra de consolo, queridos. Jesus Cristo operou uma obra poderosa e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então ele começa a dizer de um consolo. Ele começa a falar de um consolo. Você quer se relacionar com Deus, você quer olhar para Deus, saiba de uma coisa, você jamais chegará diante de Deus devendo. Porque Deus constituiu, Deus, nosso advogado contra Deus, Ele pagou a minha e a sua conta, o escrito de dívida que era contra nós, a nota promissória foi cravada na cruz, diz Colossenses, e foi arrancada do nosso meio, de tal forma que Deus não está aqui para tirar satisfação com você, porque Deus está satisfeito com Jesus. Você entende isto? Você entende que Deus não está tentando achar em você algo que satisfaça o coração dele? Porque quem satisfez o coração dele foi o seu filho. Ele disse: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu contentamento. Portanto, ser cristão é viver pela fé de Jesus. Ser cristão é viver pelo que Jesus fez e não pelo que eu faço. Não pelo que eu posso fazer, nem para agradar e nem para desagradar a Deus, porque a minha vida é vivida em Jesus. É isso que é ser cristão.
E a gente às vezes transforma essa realidade numa religião. E é sobre isso que Isaías está profetizando. Sobre um cara que entraria na história e conseguiria olhar para tudo que estava formatado em nome de Deus. Em nome de Deus. O templo só existia por causa de Deus. Os ritos só existiam por causa de Deus. Os sacerdotes, os levitas só existiam por causa de Deus. Mas tudo aquilo era uma conclusão acerca de Deus e não o ensino de Deus, a revelação de Deus acerca de quem Ele é plenamente. O escritor aos Hebreus vai dizer que aquilo servia como sombra, como um apontamento, mas não tinha nenhum princípio de realidade. Mas a realidade ia se manifestar. Antes dessa realidade se manifestar, antes de Deus se expressar como é, e Jesus vai dizer assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Se você quiser saber como Deus é, olhe para Jesus. Viria alguém que ele ia aplanar esse troço. E o texto vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo. Endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Ermo é como o profeta Isaías chama tudo aquilo. Toda esta construção religiosa, tudo aquilo que estava pronto e preparado para Deus, em nome de Deus, o profeta chama de ermo. E se vocês não sabem, João Batista era filho de sacerdote, a sua mãe era descendência direta de Arão, mas ele começa a exercer o seu ministério fora do templo. A Bíblia vai dizer que ele vai falar lá do deserto, porque ele era a voz do que clamava no deserto. Ele não era a voz que clamava, ele era a voz do que clamava. Ele era o porta-voz daquele que estava clamando no deserto, e quem estava clamando no deserto era o próprio Deus. Interessante que Deus não estava no templo. Deus não estava naquela estrutura, lá aconteciam os sacrifícios, os ritos, lá era o endereço de Deus. A mulher samaritana vai dizer assim: nós os samaritanos dizemos que o lugar que se deve adorar é no Monte Gerizim, vocês os judeus dizem que o lugar que se deve adorar é em Jerusalém. Como se Deus tivesse um endereço, mas ainda que a sua palavra também, Isaías havia profetizado que o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a conclusão era: Deus está naquele lugar. A conclusão era: Deus gosta sim. A conclusão era: Deus gosta de sangue de bode, Deus gosta de sangue de ovelha, Deus gosta de sangue de animais. Mas quando nós olhamos para Isaías capítulo 1, ele vai falar: bom, eu não gosto, eu tolero esse troço. E quando nós olhamos para o capítulo 10 de Hebreus, ele vai falar: isto era sombra, isto nunca pôde em momento algum perdoar pecado. Isto era um apontamento, isto era para que você tivesse a condição de ter um norte, mas jamais falou de mim, do ponto de vista cabal, porque do ponto de vista cabal, a palavra de Deus vai nos ensinar lá em Hebreus capítulo 1, que havendo Deus falado outrora aos nossos pais de muitas maneiras pelos profetas, a nós falou-nos de um modo definitivo no seu Filho. Você tem interesse em saber o que é Deus, você tem interesse em saber o que Deus quer, de quem Deus gosta, de quem Deus não gosta, o que Deus quer da sua vida? É simples, olhe para Jesus. Você não precisará de mais nada. Mas quando Jesus entra nessa estrutura, nós sabemos que a sombra disse, ou nós dissemos, é melhor ficar com a sombra do que com a realidade. E o profeta vai chamar esse troço de ermo. Ermo é deserto. Então ele vai dizer assim, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Ele fala: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes, todos os outeiros, todo lugar alto. E tudo que é tortuoso será retificado, será tornado reto, e os lugares escabrosos serão aplanados, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, porque a boca do Senhor o disse. E aí nós chegamos no cumprimento dessa profecia de Isaías no texto do capítulo 3, que nós lemos de Mateus.
E lá está João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo, cinto, tudo aquilo que foi dito. Aqui está se cumprindo a palavra do profeta Isaías. Esse homem foi levantado, a voz de Deus, do Deus que estava no deserto, foi levantada. E a palavra dele era: arrependei-vos. Você e eu precisamos de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado a nós o reino de Deus. E isto não é em nenhum momento brincadeira. Isso não pode ser em nenhum momento nas nossas vidas um tipo de religião, um tipo de cultura, um tipo de coisa que faz parte da nossa vida, como nós aprendemos a ir para a escola, como nós aprendemos a tradição com os nossos pais. É chegado a mim e a você o governo de Deus. Significa dizer que eu e você não estamos mais no governo das nossas vidas. Só que para eu abandonar o governo, para eu sair do trono da minha vida, eu preciso me arrepender, porque eu sentei no trono que é o trono de Deus. Eu aceitei a proposta luciferiana, eu concordei com a mentalidade de Lúcifer que disse: eu vou estabelecer meu trono acima do trono do Todo-Poderoso, do Eterno. E como eu faço isso? Eu faço isso governando a minha vida. Eu faço isso dizendo assim: meu é o reino. Porque do ponto de vista moral, talvez nenhum de nós aqui chegássemos no chinelo de um fariseu da época de Jesus. Do ponto de vista ético e religioso, talvez o nosso comprometimentozinho não chegue com certeza à sandália deles. Nós achamos que o nosso comprometimento com o reino de Deus é ir na igreja, enfim. Nem dos muçulmanos, é verdade. Então nós não estamos falando aqui de comportamento, nós estamos falando de algo que é muito além disto. Estamos falando de sair de uma rebelião. A grande ideia é o seguinte: nós temos um interesse grandioso em fazer de pessoas membros de nossas igrejas, mas nós não temos nenhum interesse em que elas se convertam ao senhorio de Jesus. A ideia de você trabalhar com moçada é interter moçada, colocar regrinha para a moçada e dizer assim: vem aqui dentro, que aqui dentro as coisas ruins não vão acontecer com você. Mas a obra de Jesus não pode ser diminuída ao ponto de transformar pessoas em cidadãos melhores. A obra de Jesus Cristo é erradicar a minha e a sua natureza rebelde, dar a nós uma vida única com Deus. É restaurar a nossa identidade, a nossa dignidade, é saber quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós fazemos nesse mundo. É saber que nós estamos aqui como embaixadores, mas que nós não somos desse mundo, que nós estamos aqui para salgá-lo, para mantê-lo, para iluminá-lo, como testemunho da vida de Jesus que brota de cada um, que vive em comunhão com Jesus, como um com Jesus. A fé cristã não é uma fé que se aprende nas escolas. A fé cristã é uma fé que se vive na caminhada com um Deus que é verdadeiro, real e está aqui agora. Que quando estava limitado pela física, pelo seu corpo mortal, que o impedia de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele virá, mas ele virá, e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque se não crê em Jesus, não satisfará a justiça de Deus. E do juízo, porque quando nós não satisfazemos a justiça de Deus, o que resta é o juízo. O que resta é o juízo. E ele disse assim: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Jesus está aqui hoje. Você pode falar com Ele hoje. Porque o Espírito Santo de Deus não tem limite. E é o que Jesus está dizendo.
E João vem dizer, arrependei-vos. E ele está falando para um grupo que tem o templo, tem o rito, tem a lei, tem a tradição, tem uma história amalgamada com as Escrituras. Mas ele está falando, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender, porque mudou o troço. Eu estou aqui para aplanar o negócio. Vai chegar um cara aqui, vocês vão precisar ouvir esse cara, e eu quero preparar o caminho dele. Eu não vou ser digno de desatar as sandálias dos pés dele. Ele vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele olha Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema é que quando Jesus se manifesta, a sombra disse assim, ou nós nos equivocamos, ou nós nos arrependemos. Ou nós vamos precisar nos arrepender. Ou nós dizemos assim, esse cara é louco, maluco, vamos matar ele, vamos fazer alguma coisa com ele para que a gente possa manter a estrutura como está. Ou a gente precisa de arrependimento. E daí significa dizer, bom, a gente está enganado há 2, 4 mil anos, ou a gente vai precisar se arrepender. E aí Jesus tem uma fala diante daquele templo monumental. Ele olha assim e diz assim, viu, destrói esse troço. Destrói esse templo. Em 3 dias eu vou erguer a realidade que de fato permanece. E ele está falando do seu corpo. Ele está falando da sua ressurreição. Ele está falando de algo que o olho não vê, que o ouvido não consegue ouvir, que a gente não consegue apalpar. Ele está falando de uma realidade espiritual muito mais profunda. E nós estamos achando que Deus se importa com o fato de a gente frequentar ou não um culto. Não, Deus se importa em saber se você abandonou a rebelião, se você se arrependeu de você, e se você disse assim, Senhor, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, e não a minha vida, não a minha vontade. Deus quer saber do seu coração. Deus quer saber do seu coração. Deus quer saber se você de fato confia no amor dele. Deus quer saber se de fato a loucura da cruz que nos crucifica em Jesus faz sentido para você, ou se permanece ainda loucura. Se ainda não faz sentido para você o Deus crucificado, se ainda para você as duas coisas são uma contradição de termos, ou é Deus ou é crucificado. Deus quer saber do seu coração, se você está cansado de ser o Senhor da sua vida, se você está cansado da sua religião, que Ele não veio trazer. Ele não disse assim, eu vim para que você tenha uma religião correta. Ele disse assim, eu vim para que você tenha a vida, e a tenha com abundância. Se você está cansado da sua religião, se você está arrependido dela, ou se você quer ficar com ela. Se você quiser ficar com ela, você terá que ceder ao argumento de Caifás, que diz, não é certo que pereça todo o povo, mas que morra um homem por toda a nação. Senão depois vão vir os romanos e vão tirar o nosso lugar. Você vai ter que fazer parte do complô que matou Jesus. E você vai matar Jesus da sua vida, ainda que você fique com a sua religião. Ainda que você continue sendo um crente, um batista, um presbiteriano, um católico, um metodista, seja lá o que você for. Tudo isso para não ficar com o senhorio de Jesus na sua vida. Tudo isso para não se abrir para o novo, a novidade, que é o Evangelho. O próprio João Batista, quando se viu diante da novidade de Jesus, teve uma hora que ele disse, será ele mesmo?
Viu? Pergunta lá para ele se é ele que havia de vir ou devemos aguardar outro. E ele diz assim, fala para João Batista que sou eu mesmo. Os sinais messiânicos estão se cumprindo. Olha aqui, os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os leprosos estão sendo curados, os mortos estão sendo ressuscitados, aos pobres estão anunciando o reino de Deus. E fala um negocinho para João, fala para ele ficar esperto, porque bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. Quanto escândalo Jesus tem causado na sua vida? Sabe, daquele tipo de escândalo que eu não tenho nem coragem de dizer que sou cristão, dependendo do lugar onde eu estou, pela vergonha que isso me traz. Porque eu não quero ser visto com Jesus. Porque eu não quero ser visto com alguém do tipo dele. Mas lá no meu gueto, na minha roda, lá na minha igreja, lá onde eu vou, lá tudo bem, lá todo mundo acha isso legal, então lá eu posso ser isso. Isso é tipicamente algo que acontece quando nós estamos no controle, quando o reino é nosso. Porque daí eu governo a hora que eu posso estar de um lado, a hora que eu posso estar do outro. Mas quando Jesus é a minha vida, quando eu perdi a minha vida em Jesus, quando eu não tenho identidade fora de Jesus, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça outra coisa qualquer, a minha vida é vivida na dimensão da sua glória. Senhor, Tu és a minha vida. Para onde eu vou? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu não vou permanecer ainda ali no texto de Mateus 3, mas eu vou já para Apocalipse, capítulo 3 também. Nós estamos na igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia, Jesus escreve a esta igreja, é uma igreja que pensa de si, eu estou rica, abastada, de nada tenho falta. E eu fui perguntar ao Senhor, o que é isso, Senhor? É alguém que está confortável com esta realidade aqui. É como se fosse um embaixador de um país que foi enviado para o outro e falou, daqui eu não volto mais, porque agora eu sou isso aqui. Eu estou confortável aqui eu tenho tudo que eu preciso. Mas isto é a visão obliterada, é alguém que está cego e pensa que aquilo é a realidade. Olhe para este mundo, para isso que você chama de concreto. Tudo isso aqui irá passar, porque a única realidade é a palavra de Deus. Ele diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra não, a minha palavra permanecerá para sempre. Todos os governos desse mundo, toda a glória deste mundo são como a palha, são como o fôlego vazio, são como o vácuo. Tudo que você chama de realidade, tudo isto perece, deixa de ser, passa. A juventude, a sabedoria, a saúde, o poder, tudo isto passa. E nós damos a isto o status de realidade. É quando nós achamos que o mundo é esse. E Jesus fala, rapaz, vocês estão malucos. Vocês não sabem que vocês são cego, pobre, cego e nu. E é interessante que Ele está falando à sua igreja. Ele não está falando para qualquer tipo de gente. A palavra de Deus vai dizer que Ele está à porta e Ele está batendo. E às vezes nós vemos algumas pessoas pregando esse texto como se Deus estivesse batendo na sua porta para você poder se converter a Ele. Não, Ele está falando a convertidos. Porque Ele tem a expectativa no seu coração de que alguém que esteja lá dentro o ouça. E Ele já havia dito que só as suas ovelhas têm essa condição. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não ouvem a minha voz porque vocês não são das minhas ovelhas. E as ovelhas estão lá dentro, lá está acontecendo o culto, lá está a celebração, lá está o rito, lá está o pastor, o sacerdote. E ele chega e ele fala, eu não tinha que estar aí dentro, não. Esse negócio aí não está acontecendo, não, de repente eu estou meio loucão, né? De repente eu estou meio de intrusão aqui, mas eu acho que eu tinha que estar do lado de dentro aí. Não, ele está do lado de fora. E ele está batendo a porta na esperança de que algum dos seus ouça. Abra a porta. E fala, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos arrepender. O seu lugar é aqui dentro.
Venha a nós o teu reino. O que eu quero dizer para vocês, moçada, é o seguinte: o Novo Testamento começa com Deus fora do templo e termina com Jesus fora da igreja. O Novo Testamento começa em Mateus. No capítulo 3, João é a voz do que clama no deserto. Deus está no deserto, Deus não está no templo. E o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. E Jesus está na igreja de Laodiceia, que alguns vão dizer que, do ponto de vista histórico, é a última igreja da história. E a igreja da confusão. E Jesus está do lado de fora. De tal modo que esse período todo, que nós chamamos aí de 2000 anos, nós estamos necessitando de pessoas que se arrependam, de cristãos que reconheçam o senhorio de Jesus e que lutem pela igreja, porque a igreja, ela vai se perdendo no processo, ela vai ficando com a tradição, com a sua cultura, com os seus dogmas, com os seus ritos, ou ela vai ficando com a sua moralzinha meia boca, vai entrando todo o ventinho de doutrina, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Pense numa coisa, a mentira não nos engana quando ela é flagrante. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, eu consigo voar, vocês falam, você está de brincadeira. Não, eu consigo voar. Você fala assim, vou, eu faço. Não, mas eu vou mais, é que agora não tenho medo de, acelerar demais, bater no teto e tal. Mas eu vou. Você fala, sai daqui. A mentira, ela tem que vir com uma carinha de verdade. Ela tem que fazer algum sentido para você. Nós estávamos orando, eu e o Silas ali no fundo, nós precisamos de discernimento do Espírito. E nós precisamos de coragem para romper com a nossa tradição e para ficar com o Evangelho. Para romper com tudo aquilo que a gente acha que é legal e que nos protege de uma vida sendo vivida segundo a vontade de Deus, de tal forma que a nossa vontade ainda permaneça. Para dizer assim, Senhor, em nome de Jesus, eu quero me arrepender. João Batista está pregando lá, arrependa-se, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele está falando para quem? A Bíblia vai dizer que muitos dos fariseus e dos saduceus iam até ele. Fariseu é uma turma top de religioso, saduceu, a grande maioria é de sacerdote. É o povo da religião, é o povo crente. E eles estão indo lá falar com ele porque eles acham que o problema é só ser batizado. E ele fala assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Algo que condiza com o que vocês estão falando. Vocês estão querendo vir aqui, tomar um banho, voltar para a casa de vocês e boa? Vocês estão de brincadeira comigo. Não vem falar que vocês são filhos de Abraão, não, porque dessas pedras, desses tijolos, de qualquer coisa Deus pode fazer filho a Abraão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, moçada? Eu estou dizendo assim que é tempo de a gente se arrepender. Porque essa é a história da igreja. A igreja só não afunda de vez. Porque Deus tem os seus, o fogo de monturo. Deus tem o seu remanescente fiel. A grande pergunta é saber aonde você está. Você está na igreja para poder ser abençoado? Você está na igreja porque é um lugar bacana? Você está na igreja porque é uma tradição dos seus pais? Você está na igreja porque, enfim, você se converteu, ou foi convertido, ou acha que é convertido? Eu quero fazer o seguinte, uma pergunta para você. Você já nasceu de novo? O Espírito Santo de Deus testifica com o seu espírito que você é um filho de Deus? Então viva como tal. E nós somos chamados a viver pela palavra de Deus. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana, e a pessoa, angustiada com algumas coisas na sua empresa, e angustiada
com o dia de amanhã, e eu falei para ela assim, irmão, deixa eu te falar o que está acontecendo. Você está sendo governado primeiro, por mamon, pelo dinheiro, e segundo, pelo medo. Eu vou dizer para você que a palavra de Deus diz sobre essas duas coisas. A primeira, ela diz assim, quem teme não está aperfeiçoado no amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo, e Deus é amor. Então eu não sei por que você está deixando o medo ser um conselheiro seu. Ai, mas e se eu fizer isso e der aquilo? Você está angustiado com o dia de amanhã também. Eu vou dizer o que a palavra de Deus diz para você. A palavra de Deus diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta a cada dia o seu mal. Mas era um preço, foi outro, não sei o que lá. Eu falei, irmão, deixa eu explicar um negócio para você. Pergunta para Deus o que é a vontade de Deus. Porque se você estiver andando com a sua vida, direcionando a sua vida só pelo dinheiro, eu estou dizendo, isso aí é mamon. E eu contei uma historinha para ele, bem rapidinho. Eu contei, uma vez meu irmão quebrou, e eu tive que vender um carro meu para ajudar meu irmão. E aí sobrou o dinheiro para comprar uma moto. Eu comprei uma moto. E aí era um acampamento, e eu lembro que nesse último acampamento eu fui com os 2 carros lotados, só para você ter uma ideia. Eu tinha só a moto naquele dia, na época. E eu falei assim, Senhor, dá um carro para mim, que eu estou precisando de um carro. Isso era uma sexta-feira. Na terça-feira, quando eu voltei do acampamento, um irmão meu me ligou e falou assim, viu, vem pegar seu carro aqui. Eu falei, que carro? Ele falou, não, eu liguei para você na sexta-feira, mas não consegui falar com você. Aí eu falei, mas irmão, não tenho grana. Ele falou, não, vem aqui e tal. Aí eu fui lá, ele fez um preço, facilitou na época e tal, beleza. Fui pagando o carro, paguei o carro, mas aí eu fiquei com o carro e com a moto. E na época eu fazia faculdade de teologia, e eu fui para a faculdade um dia, eu estou indo de moto, todo faceiro. E aí o Espírito de Deus perguntou no meu coração assim, por que você está indo de moto? Eu falei, e aí ele falou assim, você gosta de andar de moto? Eu disse assim, pois é, eu prefiro um carro. Ele falou, mas eu te dei o carro. Aí eu falei assim, deixa eu ver por que então. Comecei a procurar, só tinha uma coisa só dentro do meu coração, a grana que eu estava economizando. Ele falou, pô, legalzão, hein? O dinheiro está com a moral, hein? Ele está fazendo você fazer o que você não quer fazer. Você está servindo ao dinheiro como um escravo do dinheiro. Ele falou, filhão, fala comigo, pergunta para mim. Não vive determinado por ele, não. Às vezes parece sensato isso, mas às vezes você está nem me cogitando, nem falando comigo, você só está somando 2 mais 2 igual a 4 nesse mundinho seu e fazendo o que o dinheiro lhe manda fazer. E eu contei essa história, eu falei, então, brother, deixa eu te falar um negócio, você é um filho de Deus? Sou. Então você não é mais para ser governado pelo dinheiro, você não é mais para viver temeroso, e você não é mais para viver ansioso pelo dia de amanhã. É simples assim. Não estou perguntando se é pastor, se você é o que você for. É simples assim. A sua vida agora é outra. Ele falou, rapaz, a ficha cai. Às vezes a gente vai vivendo uma vida nossa, a gente não sabe, esqueceu quem a gente é, gente. Nós estamos aqui não é para que esse mundo seja agradável, legalzinho conosco. A palavra Jesus já falou, ele não vai ser. Se ele estiver sendo legal para você, tem alguma coisa errada, irmão. Ele falou assim, o mundo me odeia, vai odiar vocês também. O mundo como um sistema. E a igreja vai permitindo que isso vá entrando dentro dela. Sabe como que ela entra? Entrando no meu e no seu coração. E a gente vai aceitando esses troços. Mas existe uma moçada aí, que eu creio o Senhor está levantando. Ele diz assim, jovem, vocês são fortes. A palavra de Deus habita em vós e vocês já venceram o maligno. A única coisa que podia segurar vocês já foi vencida. Agora, em nome de Jesus, não vamos deixar. Vamos, Senhor, pedir perdão. O problema não é força nossa. Se você não consegue se arrepender, vem aqui, eu quero orar por você. Mas o problema é o seguinte, a força de Deus, não é nossa. É dizer assim, Senhor, em nome de Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero me arrepender, eu quero comprar colírio da
da tua mão, eu quero comprar a veste branca da tua mão. E aí é interessante, porque Jesus, quando está dando essa dura na igreja de Laodiceia, ele fala assim, olha, eu só estou dando essa dura em vocês porque eu amo demais vocês. Ele fala, eu corrijo quem eu amo. Não precisava nada. Eu fiquei prestando atenção no texto, eu vi o cuidado do Senhor, ele dizendo assim, viu, eu só estou falando isso tudo porque eu amo demais vocês. O pior ato de desamor é, de repente, você largar assim, alguém e falar, meu, você não significa nada para mim, fala o que você quiser. Fala o que você quiser da sua vida, vai. Não, Deus nos ama, e o Evangelho é de verdade. Existe uma besteira sendo criada na igreja, 90% da igreja aí está vivendo essa estrutura aí, apaixonada pelo templo, dando endereço para Deus, achando que Deus se interessa com oblações, com sacrifícios. Deus fala, eu não gosto de nada disso, eu não me interesso por nada disso. Nunca gostei, não quero nada disso. Isso aí era só sombra, só serviu como sombra para apontar para Jesus. Mas quando ele chegou, abandona isso tudo e vem para o Evangelho. É por isso que Jesus disse assim, entrando no mundo, disse, ofertas e holocaustos e oblações não quiseste, mas corpo me preparastes. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. É do Evangelho que nós estamos falando. É nisso que a gente crê. É nessa esperança que nós abrimos a nossa boca para que o Espírito Santo de Deus fale com os seus e nos dê coragem de viver pela graça de Deus. Amém? Pai bendito, eu quero te louvar por esta noite, por cada um que aqui está, e eu peço, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra não volta vazia para o Senhor. Vem colocar no nosso coração, Senhor, o convencimento trazido pelo teu Espírito Santo, daquilo que a gente precisa ser convencido, e dá-nos um coração quebrantado e um espírito contrito na tua presença, Senhor, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor não nos despreza, sim. Livra-nos, ó Senhor, de querer salvar as nossas próprias vidas, porque nós iremos perdê-la, diz a tua palavra. Livra-nos, ó Senhor, de estar aceitando ordem de qualquer outro, que não seja o Senhor amoroso e gracioso, revelado em Jesus. Nós te amamos, nós dependemos do Senhor. Vivifica a tua igreja nesta cidade, Pai, em nome de Jesus. E dá-nos a graça de ser instrumentos, de participar do que o Senhor está fazendo. É em nome do teu Filho que nós oramos. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.